Muito bem, vai ao ar mais uma edição do VidaCast, o podcast que você pode chamar de seu. E mais uma vez venho com uma convidada mais do que especial, a nossa querida doutora Kátia Kenia. Como vai, Kátia? Tudo bem? Tudo bem, olá. É um prazer estar aqui novamente, pastor Carlos. É isso aí, hoje nós vamos trazer um assunto de alta relevância, não é? De muita importância. Nós vamos falar um pouco sobre a violência contra a mulher. Algumas ações que nós temos notícia, que Kátia também participa, com relação a isso, o apoio às mulheres. E eu gostaria, Kátia, de iniciar o programa falando sobre o projeto da sua camisa, Juricidade por Elas. O que significa Juricidade por Elas? Esse projeto pertence a quem? Vamos falar assim. Então, esse projeto ele é uma iniciativa da CBN Mulher, né, que é um braço da CBN, Convenção Batista Nacional, e ele tem como objetivo trabalhar, abordar as questões de gênero, de violência contra a mulher, focando, priorizando a prevenção e também o acolhimento da mulher que é vítima. Agora, inclusive, em agosto, abraçamos essa campanha do Agosto Lilás, que aborda a questão da violência contra a mulher. E a CBN ela está fazendo uma excelente campanha, a CBN Mulher, e eu quero convidar, inclusive, a todos para nos seguir lá no Instagram, Juricidade por Elas, seguir a CBN Mulher, a CBN Minas Gerais, as nossas representantes, a Luciene Vieira, a Gisele Pacito, e da Juricidade é a Judite. Então, estão todos convidados para nos seguir lá e nos apoiar nesse projeto, ajudando, compartilhando, seguindo, curtindo, comentando, fomentando esse assunto, esse tema, agora no mês de agosto, que é o mês da violência contra a mulher, o Agosto Lilás. Muito bem, pelo que eu percebo, me corrija se eu estiver errado, a Convenção Batista Nacional vem trazendo uma novidade nessa área aí com relação ao meio evangélico, confere? Sim, é porque sempre nós abordamos a violência contra a mulher há algum tempo, e depois da Lei Maria da Penha, isso foi mais discutido, tem sido discutido, e é importante que seja ainda mais. Mas no contexto religioso não era muito abordado, por vários tabus e pelas crenças de que isso não ocorreria dentro desse contexto, porque não era esperado. Mas após presenciarmos alguns fatos e também entender a importância, a relevância de se falar em todos os ambientes, inclusive institucionais, a CBN Mulher vem assim como pioneira, eu acredito, com um projeto tão bem estruturado neste contexto. É interessante ressaltar, Kátia, que ao nosso modesto sentir, né? Pode até haver alguma situação, algum trabalho nesse sentido, mas não é de nosso conhecimento. Eu quero parabenizar a Convenção Batista Nacional, através da CBN Mulher, do estado de Minas Gerais, que já está bem avançada com o projeto de apoio às vítimas de violência contra a mulher. E o projeto é só para o meio, é só para quem está nas igrejas Batista Nacional, ou é um projeto que abrange aquela pessoa que não está no contexto religioso, ou que não está no meio dessas igrejas filiadas a esta convenção? Bom, o projeto ele visa a promoção, né, a fomentar a discussão sobre o tema. Ele está trabalhando com prevenção, inclusive representantes em várias igrejas da convenção, mas o objetivo ele é alcançar todas as mulheres que demandarem. Por isso, nós deixamos aqui disponíveis o acesso, né, nas redes sociais, é só chamar lá na mensagem do nosso Instagram, e no final também posso deixar o telefone para contato aqui, mas ele é acessível a todas as mulheres. Ele é um projeto que nasceu dentro desse contexto da CBN, pelo despertar das mulheres mesmo, a sensibilidade e a percepção da nossa liderança de que isso era necessário, mas é claro que ele vai acolher mulheres de todas as esferas. Nós estamos ali para acolher essa mulher. Tá certo. É um assunto bem delicado e vasto demais. Sim. Não, com certeza nós não vamos conseguir exaurir todo o assunto no episódio de hoje, mas fica aí sintonizado, ligadinho com a gente, né, nesse episódio, porque com certeza será esclarecedor. Vamos às perguntas. Kátia, o que caracteriza, de fato, a violência contra a mulher
no contexto da legislação brasileira, porque quando falamos de violência, nós pensamos primeiro na violência física, não é? E por muitas vezes não chega ao conhecimento da sociedade de forma mais ampla, vamos falar assim, lacto sensu, né? E para que as pessoas tenham conhecimento. O que você pode nos explicar quanto à violência, né, contra a mulher? O que significa isso e quais são as formas de violência? E aproveitando dentro da mesma pergunta, fazendo uma segunda parte, vamos falar assim, todos os tipos de violência são puníveis ou não? A violência contra a mulher é qualquer violência de gênero, ou seja, qualquer violência que seja direcionada a pessoa do sexo feminino, né, a mulher. Ele pode ser uma omissão e pode ser uma ação contra a mulher que configure a questão do gênero, ou seja, isso é direcionado porque ela é mulher. Após a criação da Lei Maria da Penha, ficou bem explícito, né, uma lei muito bem estruturada, a gente até pode falar por que a dificuldade de aplicar a lei se é uma lei tão bem estruturada. Foram categorizadas 5 tipos de violência. A violência física, que as pessoas consideram, e infelizmente já é um momento mais avançado do processo de violência, a violência sexual, patrimonial, moral e psicológica. A sua segunda pergunta foi se todo tipo de violência é contemplado na Lei Maria da Penha, né? Sim. Hoje também foi criada a violência vicária e também há 2 tipos de violência que foi algo assim que nós temos abordado, identificado dentro do contexto religioso e que não é contemplado pela Lei Maria da Penha, mas que ela configura com aspecto psicológico ali e outros fatores, mas que a violência espiritual e a violência que é a submissão distorcida, que isso acontece muito dentro das instituições religiosas, não só igrejas evangélicas. Nós vemos isso também dentro de outros contextos, de religiões de origem africana, de violências dentro da igreja católica, que não é cristã evangélica, espírita, isso acontece em todo contexto. Mas nós estamos falando dentro do contexto da igreja evangélica porque é onde nós temos mais conhecimento. Mas isso vem independente de instituição, a gente tem identificado isso. O que é espiritual? É quando a crença dessa mulher, o envolvimento dela dentro desse contexto religioso é usado contra ela para manipular a fé dela, ou seja, como que ela vai fazer uma denúncia contra o marido se ela poderia ter a fé de que Deus mudaria essa realidade? É falta de fé, é quando é manipulada a fé dela, e ela se perde, ela fica confusa ali dentro. E às vezes ela não tem uma boa orientação da liderança. Então é quando a fé dela, os princípios dela são usados para punir ou até mesmo para inibir a denúncia dela. Então, ela se perde ali dentro. E, às vezes, o abusador utiliza isso, né? Ele fala assim, mas você também deveria buscar mais a Deus, ou Deus vai te punir, o seu comportamento não é um comportamento adequado, você é uma pecadora, e aí ele manipula a fé dela. E a submissão é por causa de alguns textos que dizem que a mulher é submissa ao marido, e é distorcido, porque a submissão ao marido, que a Bíblia fala, ou outro contexto de outras igrejas também possam utilizar, de outras crenças religiosas, usar como submissão, é distorcido, não é dentro do que... É uma submissão no Senhor, não é uma submissão escrava. Sim. Né? Até porque a mulher é tida como ajudadora. Sim. Né? Ela até é importante ressaltar mais uma vez, sou pastor evangélico, minha fé é ativa, sou fundamentalista, creio, minha fé é fundamentada na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. E é interessante ressaltar isso, que a submissão da mulher é no Senhor. E submissão não fala de ser escrava, fala de confiar na unção, fala de estar debaixo da autoridade de Deus, quando é um homem de Deus. Se ele, às vezes, está dentro da igreja, ele é um frequentador da igreja, mas não é um homem de Deus na sua conduta diária, nas suas práticas. Aí eu encontro outro texto, Gert. A mulher santa santifica a sua casa. Então a mulher é sábia, ela tem que ser sábia para edificar a sua casa. E dentro do contexto de sabedoria, a mulher tem que saber a hora de pôr o marido no lugar dela também. Né? No lugar dele, perdão. Né? Então, só para complementar o que você disse, eu concordo plenamente, né?
essa questão da submissão, às vezes, é um argumento distorcido, usado de forma distorcida para oprimir, convencer e silenciar aquela mulher que fica preocupada, muitas vezes, de não escandalizar o evangelho, a igreja, e acaba esquecendo de cuidar-se, que na verdade é um desejo de Deus, que todos nós venhamos a nos cuidar. É isso? É interessante quando fala fundamentalista, as pessoas trazem isso como algo negativo, né? É claro que tem que ser fundamentalista. Toda crença, independente de qualquer que seja, ela tem que ser muito bem fundamentada, porque você precisa saber no que você crê e ao que você responde. E, às vezes, por que crer? E porque crê no que você que tá. Eu creio no quê? Então, ela tem que ser bem fundamentada justamente para que não haja esse tipo de distorção. Sim. Porque uma fé bem fundamentada, bem embasada, você vai saber responder a todos os contextos da vida, do cotidiano, dentro e fora da igreja. Porque a Bíblia, vamos usar a Bíblia, que é o que eu tenho conhecimento, principalmente, embora eu conheça um pouco de outras religiões, ela bem fundamentada, na verdade, ela te dá muita segurança para lidar com a demanda do dia a dia, tá? A outra pergunta foi... Nós nos perdemos, desculpa. Isso, não, vou voltar aqui em mais uma pergunta. Sim. Você já respondeu. Você que está acompanhando aí o VidaCast de hoje, o episódio de hoje, nós estamos falando, estou aqui recebendo uma convidada mais do que especial, a dona Kátia, que é a minha esposa, né? Já revelei isso num outro episódio, e tenho uma admiração profunda pela vida profissional dela. E encontro na minha esposa uma excelente capacitada profissional, por isso ela está aqui para cooperar conosco e deixar o seu quinhão de sabedoria nesse episódio. Muito bem, você está acompanhando o episódio que está tratando de violência contra a mulher, não é? Nós vamos falar um pouco sobre isso, explicar um pouco sobre isso e também falar do projeto Juricidade por Elas, que é uma iniciativa da Convenção Batista Nacional do Estado de Minas Gerais, e quero agradecer a todos que compõem esse projeto, na pessoa da Luciene, isso mesmo? Né? Muito bem, Kátia, vamos a outra pergunta. Você respondeu com louvor a pergunta passada. Vamos lá, né? Eu sei que por muitas vezes o abusador ele vai escalonando concessões, né? Ele começa a apresentar sinais que vai ser uma pessoa dominadora, abusiva, né? E quais são os primeiros sinais dentro de um relacionamento, né, que vai indicar esse abuso? Porque muitas mulheres, elas acabam, eu percebo, né, elas acabam não percebendo. Elas pensam que é um cuidado, que é carinho, que é zelo. E, por muitas vezes, como pastor, eu aconselho homens, e o argumento deles, alguns até bem cara de pau mesmo, né, é dizer assim, não, é porque eu amo, é um cuidado, é meu dever proteger. Mas eu acredito que não é isso. Como perceber isso acontece? Tem alguns sinais que já dá para essa mulher perceber, peraí, eu vou ter que pôr um limite, eu tenho que me posicionar, até chegar a hora dela ter que parar com aquilo. Não sei. Nos explique, por favor. Sim, os sinais, geralmente eles começam assim como controle. Geralmente começa sutil. Começa como controle, como muita cobrança. É interessante, porque o abusador, ele tem um sentimento de posse. Sabe? Como se a mulher fosse um objeto mesmo. É interessante que eu gosto muito de ouvir podcast, casos criminais, e é muito comum a mulher como vítima ali. E é interessante um padrão no abusador, ele tem um sentimento de posse sobre a mulher, por isso que ele não aceita o fim do relacionamento. E alguns dizem assim, as minhas mulheres. Eu ainda ouvi recentemente o cara que cometeu um crime, ele dizendo assim, eu nunca fui violento com as minhas mulheres. Essa fala já é uma fala de posse. Uhum. Então, assim, é esse sentimento de posse, esse controle, e é muito comum ele afastar a vítima da sua família, dos seus amigos. Tem muitas críticas, e com isso ele vai desconstruindo a identidade dela, ela vai se perdendo dentro dessas críticas. É um controle excessivo, não é um cuidado.
Às vezes a mulher, e por isso que a mulher fica confusa, porque quando ela se queixa desse controle, muitas vezes ela se perde, porque ela queixa e ele diz, não, eu estou cuidando de você, eu protejo você, olha como é bom cuidar de você, ter alguém que cuide de você. Então a mulher pode se perder ali dentro, mas é um excesso de controle, não de cuidado, onde você vê que no final o beneficiado é sempre ele. Saber onde ela está, com quem ela... Não que isso seja ruim, isso deveria ser algo espontâneo na cumplicidade do casal, mas com o sentimento não de controlar, como é no caso do abusador. Ele está sempre controlando e proibindo. Você afastando das amigas, afastando da família, e aí a família consegue observar melhor quando tem essa mudança de comportamento. Iniciou um novo relacionamento, começou a apresentar essas mudanças bruscas de comportamento, é importante a família estar atenta também. Então tem esses, geralmente são sinais, e depois aí o que confunde, ele é agressivo, e depois ele é carinhoso. Então fica essa oscilação, e alterna muito e vai avançando até outros tipos de violência. Então, na verdade, dá para perceber, não é? Dá para perceber. E às vezes lá no namoro, antes de entrar mesmo dentro de um casamento, ou estar indo, né, ter uma vida em comum, já dá para perceber também. Acontece a mesma coisa lá atrás ou não? Vai acontecer com mais intensidade quando eles passam a viver juntos? Não, quando passam a viver juntos é natural que isso agrave. Mas no namoro já dá para perceber. Porque o controle já começa ali. Pode começar sutil e o agressor ele vai avançando. Ele vai ganhando espaço. E ele sabe até onde ele pode ir, de que maneira ele pode agir. E às vezes a mulher não percebe, principalmente quando ela é inexperiente. É claro que qualquer mulher pode não perceber e se perder dentro dessa relação, mas imagina uma menina jovem que ainda está tendo a primeira experiência, principalmente ela não sabe nem qual que é como se comportar dentro de um relacionamento, ou alguém que venha de uma família também que seja de um abusador. Então, mas dá para perceber os sinais, e daí a importância do projeto, porque o projeto ele vai, as mulheres estão indo, as advogadas, né, os membros desse projeto, elas estão indo até as igrejas e falando os sinais, como identificar na vítima, como identificar no abusador, justamente para orientar, porque nós entendemos que a prevenção é o melhor caminho. O G-Equipe do projeto Juridicidade por Elas é composto de quais profissionais que você basicamente, recorda? Psicologia, assistência social, advogados. Ok, maravilha. Kátia, como pastor também, às vezes eu percebo algumas frases. Você é burra, né? Você não faz nada direito. Isso já é uma preparação do abusador para diminuir a pessoa, a mulher, para ele poder dominar, porque me parece que é isso. O abusador, ele é inseguro, né? Na verdade, ele é frágil, ele tem um pé de barro. Às vezes ele demonstra muita força para intimidar essa mulher, mas ele é frágil. E são frases comuns, sim, porque ele desconstrói a identidade dela, a autoestima dela. Uma mulher, ele sequestra a alma dessa mulher. Totalmente. Então ela vai ficando cada vez mais dependente dele. Realmente, eu não sei de nada. Eu não sou ninguém, eu não vou conseguir obter sucesso na vida, eu preciso dele. E aí entra os outros tipos de violência, né? A violência patrimonial e aí a sexual, porque essa mulher vai ficando cada vez, é uma teia que vai prendendo ela. Eu me lembrei agora, dentro do contexto de igreja, de uma história muito interessante, que eu ouvi de uma mulher, um testemunho dela. Foi o seguinte, ela é evangélica, o pai pastor de uma denominação muito conhecida no Brasil, e ela criada dentro da igreja, com os princípios, com o sonho de casar com um homem de Deus para a vida dela, e o pai dela pastor, e ela se casou. E gradativamente começou os abusos, os primeiros sinais, e gradativamente foi escalando a violência, até que chegou um momento que ele batia muito nela, muito. Ele batia no rosto dela. Ele batia porque ele já não tinha mais preocupação, não tinha medo de denúncia. Por quê? Porque quando ela apanhava, ela ligava para o pai e dizia para o pai, que era pastor: pai, meu marido está me batendo, o que eu vou fazer? E o pai dela dizia: calma, minha filha, fique em oração, porque ele vai mudar, você não pode se separar. E aí, novamente, então ele percebeu que ela não tinha alguém para protegê-la também.
Todas as vezes que ela ligava para o pai, ou conversava com o pai, buscava aconselhamento, o pai com o objetivo de proteger a fé da filha, com o objetivo, crendo na restauração do lar dela, ele dizia para ela, volta para sua casa, o seu marido vai melhorar, nós cremos na transformação do ser humano. Não que ele estivesse errado, mas era uma fé ingênua do pai dela. O desejo do pai dela era realmente obedecer a Deus. O desejo do pai dela, e ela conta, imagina o sofrimento que era para o pai dela mandar ela voltar para casa. Mas o pai dela acreditava que uma vez que ela casou, seria pecado ela voltar para casa. Então a família, era muito arraigada essa questão do casamento ser indissolúvel. Então ela ia para o pai, até que um dia ela conta, com o rosto todo desfigurado, que ela falou assim, não há cirurgia plástica que resolva o problema do meu rosto. Até que ela resolveu se separar, depois de muitos anos de violência, ela resolveu se separar dele, porque foi uma decisão dela mesmo, buscar, que ela foi amadurecendo e foi vendo que tinha outros caminhos. Mas ela fala que não há cirurgia que resolva o problema dela, porque ele destruiu os ossos da face dela. É interessante, Kátia, o que você está falando, e infelizmente a realidade de muitas situações, de muitas mulheres, engloba tudo que nós falamos, né? Daquele desejo de não escandalizar, na esperança de que o outro vai mudar. Sim. E eu quero aconselhar você, pastor, com muito respeito, que eu quero te falar algo nesse momento. Isso mexe muito comigo, já vivenciei algumas situações, não é? E isso respinga em todos os lados, a gente sabe o quanto isso é sério, é um assunto muito sério, mas a violência ela tem que ser tratada conforme ela é, violência. E, para tanto, existem leis e a aplicabilidade da lei. Não confunda as coisas. Quando acontece, acaba chegando ao ponto de um assassinato, um feminicídio, e eu entendo que o pastor deveria ser condenado, aquele que aconselha a permanecer e tal, ele deveria ser condenado como coautor desse crime. O crime tem que ser tratado como crime. Eu creio na restauração da família. Tem um exemplo da minha casa, meus pais, como Deus foi maravilhoso e restaurou o casamento deles já há 2 anos, né, separados, e hoje estão aí, meu pai com 78 anos, né, casado com a minha mãe com 76, e foi uma bênção, mas a violência não pode perdurar, ela tem que parar, ela não pode continuar. Eu creio na restauração familiar, mas tem um sujeito que ele é irrestaurável, é aquele que sempre põe a culpa no outro. Ele, olha o que você me fez, ou quase que eu fiz isso, olha o que você fez, hein? Quase que eu te matei. A culpa é sua. A culpa é sua. Você me irrita, você me deixa nervoso. Foi você que me provocou, não sabe calar na hora certa, né? Uhum. Então, assim, não confunda as coisas. Eu não creio em um Deus que vá fazer uma mulher ficar apanhando com o rosto todo desfigurado e continuar com esse homem. Isso não é um marido, isso é um monstro. E monstro tem que ser tratado como monstro. Agora, se a pessoa vai para a prisão, ela cumpre pena e a mulher quer continuar, o pastor acompanhe ela no presídio, faça as visitas, acompanhe a família e lute pela restauração. Mas ele tem que pagar pelo que fez. Lembrando que essa mudança de comportamento dentro do presídio talvez seja esperada mesmo. Sim. Então é importante essa mulher ter muito cuidado nessa questão da restauração também, se de fato essa pessoa foi... Claro. Tem um caso que ficou muito conhecido no Brasil, que a mulher foi visitar o cara na prisão e ele matou ela lá dentro. Ou seja, nem lá dentro também. Ele estava realmente disposto a mudar. Na verdade, o homem, eu não vejo arrependimento. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre as minhas experiências. Nos casos de violência contra a mulher e no resultado final, que a gente vai evitar falar a palavra aqui, né? Por causa do YouTube mesmo, eu observei que, na maioria das vezes, quase todas, eles culpavam as mulheres. Não se arrependiam, não havia arrependimento. Então, assim, é uma situação que deve realmente... Geralmente é conjugado com um distúrbio, alguma situação mental, não sei se essa é a palavra correta. A senhora pode falar para a gente tecnicamente, por favor? Então, não é o único caso. Na verdade, a violência ela pode estar presente dentro de qualquer esfera social, personalidade, dentro de qualquer
contexto, inclusive até religioso, nós estamos falando agora. Então, não há como especificar. É claro, assim, que pessoas que têm envolvimento com substâncias, elas têm menos inibição do freio inibitório, isso pode aumentar o risco, inclusive de casos mais severos até de culminar na perda da vida da mulher, né? Assim. Sim. Mas uma coisa que pode acontecer também, eu quero falar sobre isso. Hoje, a Lei Maria da Penha, ela tem sido divulgada, as pessoas estão tendo acesso a esse conhecimento, é importante continuar, mas há uma pergunta, por que a violência contra a mulher cresce tanto? Inclusive os casos de perda dessa mulher, de morte dessa mulher. Por quê? E aí, se você for estudar mesmo ao pé da letra, você observa que nós falamos muito sobre o momento em que já existe a violência, mas enquanto as famílias, as instituições, escolas, instituições religiosas, qualquer instituição, as prefeituras não abraçarem essa causa mesmo e falar sobre prevenção e trabalhar os meninos, porque nós trabalhamos as meninas, mas nós não trabalhamos os meninos. Sim. E um menino que foi criado em um ambiente de violência, ele pode desenvolver esse perfil também, porque ele aprendeu que a relação ela é violenta. Então, é importante acolher os meninos também. Já ir para as escolas, não faz reunião com as meninas, mas e os meninos? Todas as palestras são voltadas para as meninas, com cunho de acusação, mas e com cunho de prevenção, de trabalhar esse menino, de desconstruir a imagem que ele tem daquela relação distorcida dentro de casa. Então é importante acolher esses meninos. Nós precisamos fazer um trabalho com meninas e com meninos, porque um menino que cresceu em um lar violento, qual que é o padrão que ele tem de relação? Ele também está perdido ali dentro. Violência. Os filhos da violência ali, que estão dentro desse contexto, são crianças ansiosas, crianças que têm mais predisposição ao uso de substância, crianças inseguras. Então, nós precisamos pensar muito mais amplo. Nós estamos pensando na violência física, vamos falar aqui no feminicídio mesmo, é isso que nós pensamos. Aí nós damos palestras voltadas para isso. Mas nós não ouvimos falar de palestras para os homens. Os pais conversarem com os homens em casa. E esse menino, que a referência dele também é uma referência distorcida e é violenta em casa. Nós precisamos ampliar muito nossa percepção e o nosso conceito da violência contra a mulher na sociedade. Enquanto nós não falarmos com todas as pessoas, alcançar uma linguagem que seja acessível a todos, nós não vamos evoluir. Este ano, a violência contra a mulher, em casos extremos, aumentou 4,6%, se eu não me engano. Ou seja, é muito. É Sim, assustador. sim. E, na verdade, nunca se falou tanto sobre isso. Aí vem o sentimento de impunidade, realmente não se cumpre a lei. Isso tudo reforça esse comportamento agressivo. É importante, né, a colocação, porque a prevenção em tudo, a prevenção ela tem um resultado, um potencial, Sim. né, de ter um resultado positivo muito maior do que remediar. Sim. Depois, né? Então, é uma cultura. Eu entendo que nós devemos ter a cultura, né, em todas as esferas da sociedade, né, as camadas e todos os lugares, né? Porque o pessoal, por muitas vezes, fala que a classe baixa, falando aberto, o pobre, né? Não. Tem pessoas que são tão miseráveis que a única coisa que elas têm é dinheiro, são posses. E lá dentro daqueles palácios, né, todo mundo olha, às vezes deseja, ou queria ter a vida dessa mulher, só ela sabe, para ela ficar ali, o que ela tem suportado. Às vezes, agressões de todos os sentidos. Adultérios, isso né? mesmo. E daí por diante. Para manter uma posição social. Sim. E aí, esse abusador, não que os outros não sejam cruéis, ele é muito cruel, porque ele, inclusive, ele cobra isso dela. Olha o que eu te dei, onde eu te coloquei, você não seria ninguém sem eu, você só está aqui. Você não tinha nada. Você não tinha nada. E essa mulher, ela entra assim nesse loop, ela realmente vai ficando cada vez mais dependente. E há uma cobrança, às vezes, da família, sabia? Ele é um bom marido, ele te dá tudo, homens são assim mesmo. Essas falas só reforçam. Finge que você não está vendo. Né? Se você anda passando por alguma dessas situações, com certeza está se identificando. Nossa intenção não é colocar ódio no seu coração ou qualquer tipo de situação parecida. A intenção do episódio de hoje é despertar você para procurar ajuda de maneira correta, pautada na lei e através de profissionais altamente capacitados para fazer isso. Não é isso, dona Kátia? Sim, isso mesmo. Tá Isso certo. tem que ser objetivo, né?
Nós temos duas lindas e maravilhosas moças. Uma já é casada, quero mandar um beijão para minha filha Sara, o rouxinol da família, né? Canta divinamente a Deus, louva, Deus seja louvado. Hoje casada com o meu genro Kiyoshi, um abraço para eles, estão atualmente em outro país, Deus abençoe muito. E a minha caçulinha Melissa, que também é um doce, faz jus ao nome, a Mel, né? Tem sido um instrumento de Deus nessa terra também. Como pai, homem, eu sempre aconselhei a nossas filhas se você, quando casar, quiser, não sei se você vai recordar, ficar em casa, tudo bem, mas você não pode ser porque você não tem escolha. Nós sempre lá em casa priorizamos o estudo por conta disso. Podia faltar tudo menos a presença de Deus, o amor entre nós e o estudo. Sim. Nós nos esforçamos e conseguimos, né, que as duas fossem amantes do estudo e desenvolvessem isso. Mas eu sempre ressaltei, vocês precisam ser capacitadas para não dependerem financeiramente de ninguém. Não é de homem, é de pai, é de qualquer pessoa. Não depender de ninguém. E se escolher ficar em casa, tudo bem, porque o trabalho de casa é honroso, é trabalhoso, viu? E o abusador às vezes fala, você não fez nada, e a mulher está lá trabalhando, ralando em casa, né? E elas cresceram ouvindo isso. Então, na verdade, eu creio que os pais deveriam aconselhar. Quando Kátia fala de conscientizar os meninos, eu fico imaginando se eu fosse pai de menino. Eu não tive menino, tive meninas. Como seria essa conversa, Kátia, de um pai, de uma mãe com um filho homem, para prepará-lo, né? Qual conselho você pode dar a esses pais para poder conscientizar, desde menino, que uma mulher deve ser amada, cuidada, respeitada e que ninguém é dono de ninguém. Na verdade, Deus nos empresta aquela pessoa para que a gente possa conviver com ela. Qual o conselho a esses pais? Então, o maior conselho de um pai é o comportamento dele. Maravilhoso. Ele pode falar muitas coisas, mas se o comportamento dele for contraditório, esse filho vai ficar confuso. Uau! Mas uma vez que ele percebeu que o comportamento dele não está sendo o ideal dentro dessa casa, e ele quiser fazer um caminho de volta, de retorno, esse pai e ele com essa mãe conversarem, porque compreenderam realmente que há alguns abusos, enfim, né? Não vou entrar muito por essa esfera. Ele pode chamar esse filho e falar dos erros que ele cometeu e da importância da mudança de comportamento e de que, a partir daquele momento, a família possa se alinhar e começar a viver de uma maneira diferente. Mas não adianta um pai sentar com o filho e fazer cobranças em qualquer esfera que seja, se o comportamento dele é outro. Eu posso dizer para o meu filho assim, não coma muito doce, não use álcool, não corra, não beba, não dirija embriagado, não exceda o limite de velocidade, mas se eu fizer isso, o máximo que eu vou conseguir é deixar meu filho confuso. Sim, eu estou rindo aqui porque eu lembrei, né, esses dias, nós, no contexto familiar, por muitas vezes você disse às meninas, né, às vezes uma ação minha, olha meninas, o que seu pai fez, não aceitem nada menos do que isso, Sim. Né? Destacando. É até interessante que as meninas brincam que a gente sobe a régua, né? Quando nós viajamos, eu passo no pedágio, você passa primeiro. E você sempre paga o meu pedágio. Né? Aí quando nós chegamos em um restaurante, você pede a conta e paga a conta. Sim. Tudo bem se a mulher quiser partilhar com o marido, enfim, com o companheiro, mas eu faço questão que você pague. E você faz questão de pagar. E as meninas brincam que subiu a régua, que você paga e subiu a régua. Mas não há problema nenhum em partilhar com você caso você esteja passando por um momento desafiador financeiro. Na verdade, o relacionamento, ele é partilha, ele é cumplicidade, né? E o casal que vai alinhar isso. Mas o que nós brincamos é porque elas dizem que você sobe a régua da exigência delas quando você faz isso tudo. Quando você vai ver o barulho no quintal, quando é você quem abre a porta para elas entrarem no carro, esse tipo de coisa. É interessante, queridos, porque a Kátia tem condição de pagar muitos almoços, graças a Deus, né? Mas é um prazer ser cavalheiro, não é? Sou um homem cheio de defeitos, mas procuro agradar a Deus em primeiro lugar.
né? E é interessante porque você que está nos assistindo ainda dá tempo de você corrigir a sua vida. Nunca é tarde para recomeçar. Sim. Né? Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. O recomeço ele é maravilhoso. Não estou falando de alguém que já está no estágio da agressão. Estou falando de alguém que às vezes fica inerte, não sabe como se expressar e às vezes nunca parou para pensar na questão de investir na sua família. Vamos a perguntas, porque a hora não para, não é? Essas vítimas, elas permanecem por muitas vezes em relações violentas, né? E elas não conseguem sair, a gente percebe. Elas querem sair, mas não conseguem. Teve um caso bem perto, nós estivemos prestigiando um amigo que estava completando 25 anos de casado, né? Ali na cidade de Contagem, e havia uma moça trabalhando lá e uma conversa pastoral com ela. Ela estava cozinhando para nós, os hóspedes, né? E ela abriu o coração dizendo que voltou para a casa do agressor porque ele estava numa cadeira de rodas. E que mesmo na cadeira ele ficava aguardando ela na sala com uma bengala, não lembro, um porrete, o que era, e quando ela passava ele batia nela e dizia, você não vale nada. E ela que sustentava ele, a casa estava cuidando dele. Uhum. Não é? Por que essas mulheres não conseguem sair dessas relações? Por que isso? Relações violentas, agressões, é uma codependência, é uma dependência, aliás, né? Por quê? Há uma explicação para isso? Sim, são vários fatores, não é um fator único, é bem complexa essa pergunta, como a resposta né? Mas de forma geral, lembra que eu te disse no começo que o abusador, ele sequestra a alma dessa mulher? Sim. Isso pode ocorrer de várias maneiras. Tanto numa dependência afetiva, emocional, psicológica, como numa dependência material, financeira, como com chantagens, manipulação. No caso que você relatou aí, visivelmente ela tinha pena dele, ou seja, ele conseguiu manipular de uma maneira que ela se sentiria culpada por sair da relação. E ele sofreu uma violência, um acidente, ficou paraplégico, né? Ficou para cadeira, eu imagino que tenha sido isso, eu não me lembro muito bem a história dela. Paralítico, Então ela sentiu culpa em não estar com esse marido neste momento. Só que ela já havia saído da relação antes e ele era um abusador e continuou abusador. Então ela ficou refém de uma consciência que foi gerada nela de que ela tinha a responsabilidade de lidar com esse comportamento dele, como ela está até hoje, né? Então ele sequestrou a alma dela ali. Ela ficou presa a ele com um sentimento de culpa. Certamente essa mulher traz isso desde a infância. Isso não foi trabalhado com ela lá na infância. Então os pais precisam ter muito cuidado também na relação com os filhos em casa, tanto meninos como meninas. Esta mulher, ela é refém do sentimento de culpa. Então ela está com ele simplesmente porque ela não tem coragem de sair da relação por culpa. Você me fez lembrar de um caso que eu assisti, eu gosto muito, volto a repetir, de assistir esses casos, isso me ajuda a compreender ainda mais. Nós sabemos disso que você gosta. Até porque eu sou psicóloga jurídica, trabalhei no contexto. O pessoal, a piada entre nós lá, eu e as meninas, pra gente descontrair, você tá em casa, quer café falar nisso? Tô tomando aqui, obrigada. Tá tomando? Lá vem a mamãe com essas vozes cavernosas aí, né? Porque ela tá lá sempre ouvindo, assistindo casos reais. Você tem especialização, que eu estou recordando aqui, é psicologia forense? É jurídica, só que a jurídica ela contempla forense, criminal, investigativa, tá tudo dentro. Então, quando você assiste esses casos, te ajuda muito a compreender a questão da perícia, né? É muito importante. E hoje, quando você me disse do caso da moça lá, do marido que sofreu o acidente, né? O ex-marido que se tornou companheiro atual dela, inclusive ela está com ele agora, né? Sim. De um caso que aconteceu no Nordeste, de uma moça que conheceu um senhor, era um militar reformado, ele tinha 57 anos, ela 27 quando ela morreu, mas eles estavam juntos há uns 8 anos, e ela se apaixonou por ele e se casou com ele, e ele levou ela para outro estado. Ele tirou não só de perto da família, ele tirou ela de perto de todo mundo e levou para outro estado. E nesse outro estado, ela percebeu que a violência foi escalando.
E ela passou em um concurso público, enfim, e ela fez amizade com uma moça lá, e essa moça era uma mais esclarecida, e ela começou a mostrar, apontar dentro da relação os abusos. E ela disse, se você quiser sair dessa relação, eu te ajudo. Só que ela não tinha coragem de sair da relação, porque todas as vezes que ela dizia que ia sair da relação, ele ameaçava ela dizendo que iria suicidar. Se você sair, eu me mato. Se você me deixar, eu me mato. O que ela fez? Foi arrastando, arrastando, até chegou um momento que ela não suportou mais estar na relação. Ela, para ela sair de casa, ela tinha que pegar uma sacolinha e dizer que ia ao supermercado para ela ver uma amiga. E aí ela trabalhava, mas era assim, casa, trabalho, ele monitorando o tempo todo. E aí ela conversando com essa amiga dela ofereceu apoio a ela. Olha, eu vou te ajudar a sair de casa. Aí ela conversou só com uma irmã, disse, eu vou sair de casa, eu vou me separar, já não suporto mais. Ele disse que vai se matar o tempo todo, há muitos anos, mas eu não estou suportando conviver com ele mais. Aí no dia que ela foi retirar as coisas, o que a irmã dela orientou? Não conta para ele que você vai retirar as coisas, os seus pertences. Aí ela falou assim, não, ele é uma pessoa muito boa, ele nunca vai ter coragem de fazer nada comigo. Ele só tem coragem de fazer contra ele, meu maior medo é esse, eu quero que ele fique bem, mas eu não suporto mais. Aí quando ela foi retirar as coisas, ela esperou ele chegar e disse para ele, olha, eu vou sair da relação mesmo e tal, explicou todos os motivos, e aí ele não aceitou, estava ela e a amiga, ele pegou uma faca e deu fim na vida dela, da amiga. E aí ele disse no júri, né, na audiência, ele disse, olha, eu fiz isso porque as duas estavam tendo um caso. Ele tentou criar um álibi. Não era. Mas se fosse, não seria justificativa, não existe justificativa. Mas, ou seja, covarde. Ele, na verdade, ele nunca pensou fazer nada contra a vida dele. O tempo todo ele estava tentando prender ela com esse sentimento de culpa e transferindo a responsabilidade da vida dele para ela. Então isso acontece muito. Pois é, enquanto isso, eu acredito que ela já tinha perdido a sua vida em vida há muito tempo. Sim, ela já não fazia. Já não fazia mais o que queria, não tinha mais a sua vida comum. Vamos lá, vamos a mais uma pergunta, né? Interessante. É como que o parente, o amigo, ou até o vizinho, que às vezes o vizinho é o parente mais perto, né? Que escutam a violência. Tem pessoas que a gente sabe que elas escutam e fingem que não tem nada ali, com medo de se envolver. Justamente a pergunta é essa. Como ajudar alguém sem se envolver diretamente na situação, protegendo a si mesmo e protegendo a própria mulher? Porque dependendo da maneira que a gente vai tentar ajudar, a gente acaba prejudicando a mulher e complicando a nossa vida enquanto denunciante. Sim. Como fazer isso? Você tem algum conselho com relação a isso? Assim, bom, uma coisa, o que fazer e o que não fazer, né? Existe uma frase muito comum que as pessoas dizem assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é verdade. Está completamente errado isso. Concordo. Isso dá muita abertura para o agressor. Eu, na verdade, meto a colher. Hoje eu ouvi o Beto Ribeiro dizer uma frase que eu gostei muito. Ele falou assim, não meta a colher, meta o faqueiro inteiro. O talher, todos os talheres, ele disse. Sim. Eu interfiro. Imagina se eu vou saber que alguém próximo a mim, um familiar, está sofrendo vítima de abuso e não vou orientar. Claro que eu vou orientar. Agora, então assim, essa omissão, ela também pode ser criminosa. Então, primeiro, não se omitir e agir como se não soubesse que está acontecendo o abuso. Outra, nunca confrontar o abusador na frente da vítima, porque isso reforça o ódio. Então, isso também... Aí você acaba colocando a vítima num fator de risco maior, né? Que é um dos motivos que às vezes as mulheres não fazem denúncia, porque elas têm medo de retaliação. Elas têm medo de retaliação. Então, isso é uma das causas também de não haver denúncia. Então, você nunca deve confrontar o abusador na frente da vítima. Chame a vítima separadamente, converse com ela, demonstre segurança, empatia, e não ofereça críticas que possam enfraquecer o depoimento dela. Seja acolhedora. Mas sobre o abuso, se você ouviu, chame a polícia na hora. Ouviu sinais... Faça uma denúncia, oriente essa mulher, busque um familiar se você é vizinho, mas você não pode ficar aquém, porque você pode ser a única pessoa que sabe o que aquela mulher está vivenciando dentro do lar, né? Às vezes a própria família, o amigo, esse vizinho também, ele acaba julgando e fazendo como abusador, né? Mas por que aconteceu isso? Você procurou?
você tem culpa, porque parece que criou uma cultura, né? Olha, a culpa é sua, né? Ah, mas também ela fez isso. Nada justifica a agressão. Nada. Nada. Kátia, às vezes acolher a pessoa traz algumas consequências. Sim. Eu fiquei sabendo que há uma proposta, e eu gostaria de saber em que pé está nisso, no projeto Juridicidade por Elas, de uma casa de acolhimento na capital, Belo Horizonte. Como é que está acontecendo isso? É real essa notícia? Na verdade, a cidade, o local, nós não sabemos de fato o que é. Eu acho que não será divulgado. Ok. Assim, publicamente, justamente para proteger a integridade dessa mulher e das pessoas que... Não sabe onde vai ser, então. Mas a última informação que eu tive é que foi apresentado o projeto para a CBN e ele está em andamento. Mas, em algum momento, o senhor pode fazer isso com... nós podemos fazer um podcast, eu não sei como é possível fazer isso com pessoas que estão em outro local, gravação, enfim, mas ter informações mais consistentes e mais atualizadas. Sim. Mas até o último momento o projeto havia sido apresentado e estava sendo avaliado. A ideia parece que foi sua, por isso que eu estou de ter uma casa de acolhimento para... É isso mesmo? Confere ou não? Nós temos uma reunião mensal, né, da juridicidade, inclusive excelente, mas é só com o nosso grupo ali mesmo, e surgiu essa questão, e a Gisele, que é uma excelente profissional do direito, ela acolheu e é ela quem está encabeçando esse projeto. Então, na verdade, eu falei no projeto, apresentei, automaticamente ela já acolheu e pronto, já está em andamento. Maravilha, isso é muito bom. Né? Vamos lá. Quais os impactos psicológicos de uma família que constantemente ocorre violência doméstica na vida da própria mulher que é agredida e na vida dos filhos? Você falou aqui já que o menino, ele que está no meio, ele precisa ser acolhido, orientado. Sim. Já deu a entender que o impacto é grande. Sim. Mas você gostaria de pontuar algumas coisas, por favor? Sim. Vamos falar de toda a família, então? Ok. Nem todas as cidades têm um projeto para acolher esse homem. Este homem que é o abusador, uma vez que ele está respondendo algum tipo de processo, ou, enfim, independendo em que momento esteja o processo na vida dele, é importante que tenha um local de acolhimento para ele. Para orientação. Não é só colocar na cadeia, não é só, tem que ter, porque esse homem precisa desconstruir essa ideia essa ideia da violência, desconstruir esse comportamento e ter a oportunidade de reconstruir a vida agora, mas com outro viés. Não com aquela mulher, talvez, mas para ele mesmo, para que ele não seja uma arma na sociedade e nenhum risco para a outra vítima. Então é importante que esse homem seja acompanhado. Agora, a mulher, ela precisa ser acolhida e o Estado tem a obrigação de acolher essa mulher em toda a demanda dela, psicológica, social, assistência social, toda, e direcionar ela dentro da demanda dela. E os filhos, eles precisam do acolhimento também, e isso daí depende da demanda de cada família. Mas essa criança, vamos focar no filho agora, essa criança, a tendência é ser uma criança extremamente ansiosa. Porque a criança que tem a violência em casa, ela vive em estado de alerta. Ela está sempre em estado de alerta. Ela não sabe quando vai ocorrer, como vai ocorrer. Principalmente se tiver, que o que aumenta o risco, o uso de substância, como álcool ou outras drogas. Então, esta criança, ela é uma criança ansiosa. Isso vai causar impacto na relação dela com os colegas. Ela pode desenvolver humor deprimido também. E até na escola, notas baixas, baixo desempenho. Às vezes, a escola não sabe acolher essa criança. Hoje nós falamos de psicólogo dentro das escolas, mas é importante estar atento a isso também, conhecer todo o histórico da família e acolher essa criança. A demanda dela vai ser um pouco diferenciada. E entender o porquê do baixo desempenho. Só quem vive a violência em casa sabe o impacto que isso causa. Ou talvez nem quem vive a violência em casa saiba ainda, de fato, o quanto isso pode se prolongar para a vida toda da pessoa. Então, às vezes, notas baixas na escola,
Às vezes a criança não vai para a escola também. É uma criança que muitas vezes a gente usa o termo revoltada, né? É uma criança que ela cresce assim, talvez com esse sentimento de culpa, essa revolta também. Por que que a minha família é assim? Por que que o meu lar é assim? Com sentimento de raiva, de ódio, de rancor, ressentimento, de culpa, tudo junto. Então, é um impacto em todos da família. E lá na frente, na vida adulta, isso vai continuar impactando. Por isso que eu volto a dizer, busque ajuda psicológica, busque um bom profissional para acolher, porque é importante que toda a família seja abraçada. É muito séria a violência. Aproveitando a sua colocação, muito, muito boa, eu quero fazer um apelo ao profissional da psicologia que entenda a seriedade da sua profissão, a importância dela, e o dinheiro ele é necessário, mas ele deve ser a consequência de um trabalho bem feito, responsável, capacitado. Entenda que quando você atende uma criança ou um adulto, você está atendendo todo um contexto familiar. E dependendo do que você fizer, ou de fato você vai ajudar, ou você vai arruinar com aquela vida. Então, por favor, tenha responsabilidade. Se você vê que não tem empatia, que não é sobre transferência que eu estou falando, é sobre se importar. Se você vê que não tem paciência, não tem jeito para a coisa, procure outro curso, outra profissão. Nunca é tarde para mudar, porque nós precisamos de pessoas responsáveis, abençoadas e abençoadoras nesta profissão. Kátia, estamos quase chegando no final do nosso episódio. Passa rápido, né? Tanta coisa que a gente tem para perguntar. Vou aproveitar os últimos minutos aqui, antes do Carlinhos me avisar, né, seu Carlinhos, que está aqui atrás das câmeras, né? Mas a mulher, ela tem direitos, né? Aquela que está em situação de violência, né? Como é que hoje funcionam essas medidas protetivas previstas pela legislação em nosso país? Como é que funcionam essas medidas? Tem funcionado? Como que é a proposta das medidas protetivas à mulher que está em situação de violência? Então, parece que tem uma falha aí, né? Percebe que a lei é muito bem estruturada, mas muitas vezes essa mulher não recebe esse amparo. Na execução. Na execução da lei. Você vê que está ali. Eu acredito assim que, primeiro, precisamos trabalhar a prevenção. Porque aí Talvez aí a importância do projeto, sim. Ele vem para dar suporte. Na verdade, aquilo que o governo deveria fazer sozinho, que é a responsabilidade dele, acaba que um projeto como esse vem dar suporte, vem complementar, vem instruir e também acolher, né? Você acabou respondendo tudo numa frase só. Sim, mas hoje existe algumas cidades que acolhem melhor, que se envolvem mais nessa questão da violência contra a mulher, inclusive na aplicação da lei. Seria até bom um profissional, um operador de direito, para trazer informações mais concisas sobre aspectos mais concisas, mais detalhados sobre isso. Mas você vê que eu percebo que o sentimento de impunidade no abusador, ele simplesmente desrespeita. Ele não cumpre o distanciamento, ele não cumpre o que é exigido muitas vezes. Essa mulher... Você acompanhou um caso de um abusador que estava na porta da delegacia, ela estava lá fazendo a denúncia, e a mulher saiu, foi esses dias, ela acabou de sair da delegacia, ele pegou ela na saída. Ou seja, que ousadia dentro do que você está falando. É um sentimento de impunidade. Não tem medo nenhum de estar ali. Na verdade, no Brasil, infelizmente, o sentimento de impunidade, ele é genérico, não só no contexto da violência contra a mulher. Então, cada vez mais aumenta, porque, ou seja, não vai dar em nada, se eu for preso, o meu advogado me retira de lá. Então, eu acho que tem que ter mais rigor para cumprir, porque a lei ela é bem fundamentada. Mas eu acredito que para cumprir, e eu acho que seja isso que esteja faltando, no Brasil, em todos os contextos, mas focando na questão da Lei Maria da Penha, porque o que falta, o que tem faltado? Sobre tudo que você falou, talvez já tenha até adiantado bem a resposta, quais são os mitos, quais são os preconceitos que ainda estão dificultando a denúncia e verdadeiro enfrentamento, né, à violência contra a mulher? Quais são esses mitos? Existe o preconceito, como já foi falado, mas... relaciona alguns para nós aí, por favor. Isso tudo que nós falamos, sim, né? Mas, assim, alguns mitos. Essa mulher está nessa relação porque ela quer. Se ela quisesse, ela sairia. Isso não é verdade. Ótimo.
Não é verdade porque ela está presa em uma teia ali, com vários fatores que envolvem, e não nos esqueçamos que a alma dessa mulher, ou seja, os sentimentos dela, ela foi sequestrada por esse abusador. Então, ela está presa ali por várias questões. Inclusive, muitas vezes, os filhos, que é a violência vicária, que nós falamos hoje, né, que já foi reconhecida, eles são usados como instrumento nessa ameaça contra a mulher. Então, essas questões, você vai sair de casa e vai abandonar os filhos, que tipo de mãe você é, isso tudo reforça o abuso. Outra questão, isso também, outro mito também, não adianta, porque se sair, ela vai voltar. Então, não vamos fazer nada, aí ninguém faz nada. Outra questão também, isso é bobagem, as pessoas são livres e ficam porque querem. São frases assim que só reforçam. E o abusador, ele vai ganhando força, vai incorporando isso, né? Então, ele vai ganhando força. Outra questão também, que eu gostaria de deixar aqui, é a questão da família, do envolvimento da família. É muito importante que a família abrace essa mulher sem julgar, e muitas vezes ela não vai poder voltar para o seio da família, dependendo da ameaça que ela vive. Ok, vamos chegando ao final de mais um episódio, doutora Kátia Kenia, e é importante ressaltar que é muita coisa e é muito complexo falar desse assunto. Nós vamos ter que voltar aqui, talvez com parte da equipe da juridicidade, né? Vamos convidá-las para estar aqui e com certeza nós vamos poder falar com mais propriedade com você, tá bom? Kátia, chegamos ao final. Eu gostaria, como de costume, que você deixasse na câmera do meio uma mensagem para esta mulher que está vivendo em situação de violência, né? Mas não só para a mulher, mas para as pessoas que convivem com essa mulher. Qual a mensagem você pode deixar no final desse episódio para essa mulher e para as pessoas que convivem com esta mulher que está assistindo o nosso podcast, o VidaCast, e está vivendo essa situação nesse exato momento? Bom, o que eu quero dizer para estas pessoas, mas especialmente para essa mulher, é que nenhuma mulher merece ser tratada com violência, qualquer que seja. E que talvez você tenha o pensamento de que é tarde, não dá para recomeçar. Não é tarde, não importa a sua idade, não importa o seu contexto social, sempre é momento de retomar. Faça a denúncia, saia da relação. Talvez você pense que é muito jovem também, que é imatura e que não vai conseguir. Você não está sozinha. Eu estou aqui, coloco-me à disposição e eu sei que há uma equipe de mulheres, de pessoas envolvidas para abraçar a sua causa também, não só dentro do nosso projeto, mas outros projetos que estão aí. E não fique na relação desta maneira. Hoje é o dia de mudar essa situação, de buscar apoio e de tentar transformar essa sua realidade, porque a violência, a tendência dela é escalar. E a família é acolher essa mulher sem críticas, receber, e os pais também, conversar com seus filhos em casa e orientar. Nós temos condições de mudar essa realidade. Nenhuma mulher merece ser vítima de violência. Aproveitando agora Agosto Lilás, que é o mês da conscientização da violência contra a mulher, vamos divulgar essa informação, vamos propagar essa ideia de proteger as nossas mulheres, as nossas meninas, nos proteger, e vamos fomentar isso. Estamos aqui para estender as mãos. Muito bem. Já começa compartilhando o episódio de hoje, que você pode compartilhar sem moderação, que você vai estar cooperando aí com esse projeto que é o Agosto Lilás. Kátia, sempre um prazer tê-la comigo, por muitas vezes, com certeza, voltará, e às vezes como âncora também aqui do VidaCast. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Poderosamente, abençoe sua vida, sua profissão. Amém. Você sabe o quanto eu te admiro, reconheço a sua capacitação, parabéns por tudo que você é e representa na nossa casa e também na igreja a qual eu pastoreio e na sociedade a qual você está inserida. Deus te abençoe muito. Ressaltando como pastor nesse momento, quero deixar a minha mensagem para você. A Bíblia diz assim: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a sua própria vida entregou por ela. Eu não imagino Cristo dominando a igreja e judiando, não é? Agredindo a igreja. Nunca. Cristo deu a sua vida em favor da igreja. Essa função é para nós.
é para mim, para você, homem, que está acompanhando e que acompanhou esse episódio, é uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, mas recompensante. Cuide dessa mulher com uma parte mais frágil, cuide dela de fato com amor. Se você não tem capacidade para fazer isso, não se case, não procure relacionar-se com ninguém, fique sozinho. Não cometa esse erro, esse pecado, não é? Se cuide, busque tratamento Isso, antes. se cuide, procure ajuda. Quem sabe você é um caso que tem recurso e está aí. A igreja, estou à disposição, está aí os profissionais da área, né, com a ciência, e eu louvo a Deus porque hoje estamos caminhando juntos. Paulo disse que a verdadeira ciência, ela não contradiz a Deus. Cremos na ação da ciência e cremos na ação de Deus. Amém. Aproveitando o final deste episódio, quero citar o apoio cultural. Somos proprietários da clínica Ofir Saúde, aqui em Pouso Alegre, uma clínica que está em pleno funcionamento há um pouco mais de 5 anos, e ali temos uma equipe extremamente capacitada de psicólogos, neuropsicólogos, nutricionista. Estamos ampliando o quadro de profissionais e especializações também em nossa clínica. Venha nos fazer uma visita, será um prazer tomar um café ali com você. Ofir Saúde, cuidando bem do seu bem mais precioso, do ouro da sua vida, que é a sua saúde. E também Roma Veículos. Você que quer comprar um carro ou vender o seu veículo, procure ali na Avenida Moisés Lopes, a Roma Veículos, e procure o Rodrigo, fala que você assistiu o VidaCast e com certeza você vai conseguir um bom negócio. E por último, a empresa Só Natural. Hoje nós sabemos da importância da boa alimentação, sabemos da importância da alimentação com relação também a todo o nosso corpo, não é? A nossa mente, não só a parte física, mas mental também. Procura ali a Carmélia na Só Natural e você encontra todo o produto natural de altíssima qualidade para você. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio VidaCast. Eu espero você na próxima. Muito obrigado pela sua companhia.